Queridos amigos, companheiros de doutrina, nossos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, estejamos contentes, né? Esse é o pedido que a espiritualidade nos faz hoje, através da leitura do Fonte Viva. Estejamos contentes e não esperemos que estejamos 100% preparados para começar as nossas ações. E quando essa casa, através da sua direção, nos propõe essa oportunidade de estar aqui hoje, a gente inicialmente titubeia, né? E pensa assim: será que estou preparado para isso? Será que estamos preparados para estar à frente nessa casa que há tantos anos nos acolheu, como o oleiro que pega o vaso quebrado e quer tornar-lhe um vaso novo? E a espiritualidade nos responde hoje: não esperemos estar preparados para iniciar as nossas ações, mas estejamos contentes nas nossas ações. Então, eu quero compartilhar com os amigos o contentamento, a felicidade de estarmos hoje reunidos aqui nessa casa de Dr. Dias da Cruz. O tema que nos foi proposto é os precursores do cristianismo e, consequentemente, do espiritismo. E dentro dessa ideia de precursores do cristianismo, inicialmente a gente pensa: mas por quê? Será que o Cristo, em toda a sua plenitude, precisava de precursores? Será que o Cristo, em sua espiritualidade tão ampla, precisava que alguém viesse antes dele para anunciar-lhe a vinda? E aí nós vamos perceber que não é o Cristo quem precisava. Éramos nós quem precisávamos desse anúncio. Assim como a terra precisa ser preparada pelo semeador para receber a semente, assim como o bom semeador não lança a semente na terra seca, porque sabe que não vai selecionar aquela semente para lançar ao léu, nós precisamos estar preparados para receber a semente. Nós precisávamos, no passado, ser anteriormente orientados para receber as palavras do Cristo que viria. Assim como o professor de matemática não ensina a multiplicar antes de ensinar a somar, nós precisávamos ser preparados para essa doutrina, que é uma doutrina consoladora, a qual nós temos o privilégio de estudar, de ouvir e de aprender diariamente. Então, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos fala que as grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Não seria diferente com o cristianismo, porque Cristo precisava que aqueles do seu tempo estivessem preparados para receber as suas palavras. E aí nós nos indagamos: será que hoje nós estamos preparados para receber essas palavras? Nós precisamos estar preparados para receber as palavras. Esse é a mensagem que fica para nós. Não é o Cristo que precisa de precursores. É a terra que precisa de ser preparada para receber o Cristo. Então, a necessidade de falar de quem ajudou no preparo da terra para receber essas palavras do Cristo.
Inicialmente a gente pensa nos profetas, né? Aqueles que a Bíblia nos mostra que vêm para anunciar a vinda do Cristo. Então, quando a gente pensa nos profetas, eu lembro muito de Isaías, porque Isaías faz grandes profecias em relação à vinda do Cristo. Aí quando a gente pega Isaías capítulo 7, versículo 14, e ele fala: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz ao filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Então, os profetas vêm para anunciar esse evangelho de luz, esse evangelho de paz, esse evangelho de amor que o Cristo deseja nos apresentar e que precisamos estar preparados para recebê-lo. Mas antes dos profetas, nós temos vários pensadores que vieram para preparar os nossos corações, que vieram para preparar a nossa mente para o entendimento da grandeza do Cristo, para o entendimento da grandeza dos ensinamentos que o Cristo tinha para nós. E Allan Kardec vai, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos falar sobre dois desses grandes pensadores, Sócrates e Platão, que viveram lá na Grécia Antiga, por volta do ano 400 a.C., e vieram para abrir as portas do cristianismo. E aí alguém pode estar se questionando, né? Mas Sócrates, de uma doutrina pagã? Muito pelo contrário, né? Sócrates vem com as suas ideias combater o paganismo. Ele vem, nos é elucidado através do Evangelho segundo o Espiritismo, que as ideias de Sócrates e as ideias de Platão serão as ideias que vão abrir a mente daqueles que a receberem para o verdadeiro sentido da vida plena, para o verdadeiro sentido de cristianismo. Então, Kardec coloca essas duas personagens como luzes projetadas sobre a terra para preparar a vinda de Jesus. E nós não vamos nos ater de uma filosofia extremamente formal, porque nós sabemos que a filosofia formal ainda é uma filosofia muito materialista, diferente da filosofia espírita. A filosofia formal busca explicar a alma pela matéria, e a filosofia espírita faz exatamente o contrário. Mostra que é o espírito, a essência, é o espírito quem vem explicar a matéria. Então, essa necessidade da filosofia ser o berço de acolhimento do Evangelho do Cristo, que viria cerca de 400 anos após a vinda de Sócrates e Platão. Por que falar de Sócrates e Platão se nós estamos falando de doutrina espírita? E aí nós nos damos conta de que a doutrina espírita nos mostra, através do cristianismo, que ela é uma doutrina de ética, que ela é uma doutrina de moral. Em tempos de ética e moral tão abalados, nós precisamos falar de ética e moral. E quem nos traz inicialmente esses termos, quem primeiro fala
fala sobre ética e moral, quem cria esses termos são Sócrates e Platão. Daí a necessidade de, nessa noite, nós estarmos falando sobre esses dois pensadores inicialmente como precursores do cristianismo, como aqueles que vêm nos ajudar a abrir caminhos para a doutrina acolhedora que hoje nos recebe. Sócrates, assim como Jesus Cristo, nada escreveu. Não estou comparando, né, a grandeza dos dois espíritos. Só para a gente, porque a história de Jesus nós conhecemos bem, né, e às vezes nós não conhecemos muito bem a história desses pensadores. Então, só para a gente fazer um paralelo, nós vamos ver que Sócrates também nada escreveu. Ele pregava pelo princípio da catequese. Qual é o princípio da catequese? A fala, a oralidade, né? Catequizar é ensinar através da oralidade e das ações. Então, Sócrates, que viveu na Grécia por volta do ano 400 a.C., ele não deixou não se tem conhecimento de que ele tenha deixado algum registro escrito. Os seus escritos, as suas ideias vão ser escritas posteriormente por seus seguidores, principalmente por Platão, né, um dos seus principais seguidores. E é interessante a gente pensar no caráter de Sócrates. E os historiadores que se aprofundaram, que se doutoraram em estudar a vida de Sócrates, nos revelam que ele era um homem extremamente paciente, um homem que, apesar da boa condição financeira, mantinha como um princípio a simplicidade, e que ele era um homem que tinha domínio de si para toda a prova. A gente vai perceber isso muito claro quando a gente vai ver o julgamento e morte de Sócrates, que nós vamos falar daqui a pouco. Então nós percebemos que é um espírito dotado de uma grandeza relevante para o seu tempo. Porque se hoje, nós que estamos a caminho há tanto tempo, temos tanta dificuldade de ter domínio de nós mesmos, vocês imaginam naquele tempo conturbado da Grécia Antiga. O domínio de si, a simplicidade, o prazer em auxiliar o próximo, eram características marcantes desse pensador. Eram características extremamente visíveis de Sócrates. E ele criou uma coisa que é muito interessante, que é chamado de ágora, que era o ensino em praça pública. Ele não se limitava ao ensino dentro dos ambientes fechados, como nós vemos tantas vezes, né? Como nós vamos ver nos evangelhos, o ensino restrito às sinagogas, como nós vamos ver nas grandes academias, o ensino restrito à sala de aula. E Sócrates não se limitava a isso, porque segundo a sua filosofia, todo homem deveria receber aquilo que lhe era de direito. Todo homem tinha direito a receber o conhecimento. Então, ele inicia com o processo de expansão e multiplicação do conhecimento. O conhecimento que não fica restrito àquele grupo fechado de pessoas. Isso por si só já justificaria muito da grandeza desse pensador. Mas ele cria vários outros trabalhos que nós não teríamos tempo para ficar aqui falando de todos os trabalhos desenvolvidos por Sócrates. Mas nós vamos pensar na sua filosofia. E a sua filosofia baseia-se na seguinte frase:
conheça-se a ti mesmo. E aí depois nós vamos ver no Evangelho, dando um salto na história, nós vamos ver no Evangelho Jesus dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sócrates vem preparar nossos corações, as nossas mentes, nos ensinando que há uma necessidade enorme de conhecermos. Ensinando para aquele povo da Grécia Antiga que só através do conhecimento próprio é possível que nós consigamos enxergar a verdade. Precisamos conhecer as nossas limitações, precisamos conhecer aquilo que nos impede, algumas vezes, de ir à frente, mas precisamos também conhecer aquilo que nos impulsiona. Precisamos também conhecer e reconhecer aquilo em que somos capazes de ajudar, aquilo em que somos capazes de nos ofertar. E ele segue falando em sua filosofia do combate aos preconceitos. De uma forma muito especial, Sócrates trata do preconceito religioso. E nós estamos falando de 2.400 anos atrás e parece que nós estamos falando dos dias de hoje. De uma forma muito especial, ele fala do preconceito religioso e fala que as religiões devem ser para promover o homem, para promover o desenvolvimento humano, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento ético. As religiões, se não tiverem essa função, de acordo com a filosofia de Sócrates, nunca vão gerar uma sociedade melhor. Então, nós vemos que a doutrina, a filosofia expressa por esse pensador, se baseia em três coisas, três princípios básicos. Ele fala que é necessário o princípio da percepção. Porque se eu não consigo perceber o meu semelhante, se eu não consigo perceber a mim mesmo, se eu não consigo perceber que eu estou inserido em uma sociedade que depende de mim e que eu dependo dela, eu não vou conseguir me melhorar e eu não vou conseguir ser melhor para os outros. E ele fala que o segundo princípio é a fé, mas não a fé dogmática. A fé de que nós não estamos aqui ao acaso. Sócrates vai criar o termo daimon, que depois vai ser mal interpretado, né? Vai vir com o sentido, daimon significa demônio, e que depois, posteriormente, vai ser mal interpretado, mas que na verdade significa alma, espírito. Então, ele fala no eu daimon, eu de bom, daimon de espírito. Ele quer dizer com isso que é necessário que eu seja um bom espírito, que é necessário que eu encaminhe as minhas ações para a cada dia tornar-me um espírito melhor. E é interessante quando nós vemos a leitura do Fonte Viva de hoje. Estejam contentes, sejam contentes, porque da palavra eudaimon, traduzida para a nossa língua, surge a palavra felicidade. O termo eudaimon, criado por Sócrates, representa na nossa língua a palavra felicidade.
Ou seja, é necessário que eu seja ou que eu tente ser um espírito bom para que eu tenha felicidade. É necessário que eu esteja amparado por bons espíritos para que eu tenha felicidade. E aqui a gente está falando de felicidade num sentido mais amplo, né? Num sentido mais pleno. Porque nós sabemos que nós aqui na Terra agimos mais ou menos como aquele garimpeiro, que a felicidade para ele é encontrar o diamante lá no seu garimpo, mas que ele vai todos os dias lavrar naquele rio para descobrir os diamantes, e quando ele encontra uma pequena pedra, ele olha para ela e fala: mas esse diamante é muito pequeno, eu vou ter que lapidar ele, ele vai ficar menor ainda, vou deixar ele embora na correnteza e vou em busca de um maior. E assim ele passa a vida inteira e ele nunca vai encontrar um grande diamante já lapidado no leito do rio sujo. Ele não percebe que ele deixou ir embora os pequenos momentos de felicidade. E assim, muitas vezes que nós fazemos. Muitas vezes nós tentamos buscar aqui felicidade plena e não percebemos que ela não é daqui. Que não é aqui que nós vamos encontrar. Nós vamos ter momentos de felicidade. Mas que a felicidade plena nós vamos encontrar no bom espírito, nos tornando um espírito mais evoluído. A filosofia de Sócrates nos fala em conhecer a verdade pela razão. Conhecer é diferente de opinar. Em um momento onde se lançam tantas opiniões, é necessário que nós tenhamos antes conhecimento da verdade. É necessário que nós olhemos para o Espiritismo, que nós temos esse privilégio, repito, de ter acesso, como consolador que nos vem trazer a verdade. Não é um consolador que vem trazer opinião, porque opinião não é embasada. É um conhecimento embasado nas palavras do Cristo. É uma verdade embasada naquilo que o Mestre veio nos ensinar. E isso a gente começa a descobrir à medida que a gente se dá conta da principal frase atribuída a Sócrates: só sei que nada sei. É necessário que nós tenhamos essa humildade, é preciso que nós sejamos humildes suficientes para entender que nós precisamos aprender diariamente, que nós precisamos estudar diariamente, estudar as palavras do Mestre, estudar aquilo que a espiritualidade amiga nos traz de tão revelador, uma doutrina com tantas obras, né? E às vezes a gente não dá conta de ler tudo, e é claro que nós não vamos dar conta, né, de ler tudo que tem na doutrina, mas é necessário que nós tenhamos a humildade de saber que todos os dias é necessário olhar para mim e falar: eu sei tão pouco, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais. Eu sei tão pouco de sofrimento. Às vezes é necessário que eu visite mais os hospitais, que eu visite mais os asilos, que eu visite mais os orfanatos, para entender o verdadeiro sentido
dessas palavras do Cristo: conhecereis a verdade. Porque nós ainda precisamos conhecer a dor, para através da dor nos ligarmos à tentativa de conhecer a verdade. E então nós vamos ver que ao longo de todo o período em que Sócrates esteve ali na Grécia, na cidade de Atenas, ele vai pregar essa filosofia e vai difundir essa filosofia que tem o objetivo de iluminar as consciências aqui na Terra para futuramente receber a verdade do Cristo. Nós vamos perceber que isso incomoda. E a gente sabe que a verdade, muitas vezes, ou quase sempre, incomoda. E Sócrates vai incomodar muito, principalmente em uma sociedade extremamente politeísta e adoradora de tantos deuses, quando ele fala em um Deus único. Quando ele começa a ensinar aos jovens sobre um Deus único e sobre a imortalidade da alma, Sócrates é condenado à morte. E é aí que nós vamos ver mais uma vez um exemplo de um espírito que não vem falar de ética e moral à toa. Porque diante da condenação, a história nos fala que os seus seguidores programam sua fuga e ele fala: não vão fugir. Eu vou me defender e, sendo condenado, eu vou cumprir a minha pena. Porque se eu venho falar de ética, eu tenho que ser ético com aquilo que me é de direito, com a pena que me foi atribuída. E então a história nos conta que diante da plateia ele não titubeia em beber o cálice de veneno. Assim como Sócrates, nós vamos encontrar vários outros filósofos, vários outros homens que vêm ao longo da história preparar os caminhos do Cristo. Nós estamos destacando esse filósofo, esses pensamentos que ele nos traz, porque estão destacados na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma, claro, muito mais ampla do que nós podemos transmitir aqui. E na sequência, Allan Kardec nos fala sobre Platão. Depois de sábado, daquela aula de Platão que o Dr. Andrei nos deu, fica difícil falar de Platão, Mas eu gostaria de retomar, quem esteve no sábado presente e teve a oportunidade de ouvir o Dr. Andrei falando sobre Platão. E para quem não esteve, eu gostaria de expor aqui apenas um ponto daquilo que Platão nos escreveu, que talvez seja o ponto mais marcante de sua obra, que é o mito da caverna. Platão nos conta, através do mito da caverna, que as pessoas estavam imersas nas sombras, na escuridão, e que ali o máximo que eles tinham era acesso a algumas informações que também eram feitas através de sombras projetadas na parede da caverna. E essas sombras projetadas na parede da caverna davam a eles uma visão assustadora do mundo lá fora. Mas de repente, um dos membros daquele grupo resolve seguir aquela luz que entrava pela caverna e sair em direção ao conhecimento.
sair para ver o que tinha além da pedra que fechava as portas daquela caverna. E quando ele chega lá fora, ele vê um mundo lindo, cheio de cor, cheio de formas diferentes, um mundo repleto daquilo que eles não conheciam, mas que satisfazia os seus desejos, as suas ansiedades. Então, maravilhado com aquilo que ele estava conhecendo, ele sente saudade da sua família, dos seus amigos, do seu grupo que ficou lá na caverna e volta para contar para eles a notícia. Olha, do lado de lá tem outro mundo. Do lado de lá tem um mundo que essas imagens aqui não explicam. Essas imagens são só uma projeção distorcida e muito mal feita daquilo que está do lado de lá. E aí as pessoas riem e não acreditam nele. Esse cara não sabe o que ele está falando, né? A realidade está aqui. E aí a gente pode fazer isso, fazer um paralelo desse ensinamento do mito da caverna com aquilo que o Espiritismo nos oferece, com aquilo que nós aprendemos diariamente na doutrina espírita, que do lado de lá, entre aspas, né, existe um mundo muito mais perfeito, que esse aqui é só uma projeção mal feita daquele que está do lado de lá. E as obras de André Luiz e tantas outras obras, né, nos mostram isso com tanta clareza, com riqueza de detalhes, com a sutileza de palavras, que a gente entende que realmente a nossa visão está nos prendendo às sombras da caverna. É necessário ampliar a nossa visão. É preciso seguir aquela fresta de luz. E ainda que, quando formos anunciar que existe esse mundo do lado de lá, se as pessoas para quem anunciarmos não entenderem, é necessário que nós estejamos repletos do conhecimento da verdade, da certeza de que estamos anunciando a verdade. E de que há de chegar um momento que a pedra será retirada da porta da caverna e todos terão a oportunidade de ver aquilo que nós privilegiadamente somos escolhidos hoje para ver, para conhecer. Então, as revelações que Platão nos faz através de sua obra são revelações muito consistentes. E, aliás, é importante destacar que a obra de Platão é toda baseada em alma. Ele fala muito claramente que a essência não é o humano, que a essência é a alma, que nós chamamos de espírito, né? E Emmanuel vem nos confirmar quando Emmanuel diz: a vida na Terra é uma cópia mal feita do mundo das ideias. Então, nós vemos que o Cristo não veio a esse planeta sem antes nos preparar. As ideias que o Cristo viria trazer, é claro que de forma muito mais ampla, né? Pelo seu conhecimento, pela sua clareza de palavra, pela sua força na palavra, pela sua autoridade. As suas ideias eram muito mais amplas, mas ela nos fala
de uma semente que já havia sido lançada pelos precursores do cristianismo lá atrás. E aí, nós pegamos alguns tópicos, 3 tópicos na verdade, para fazermos uma suave comparação daquilo que Sócrates e Platão falavam e daquilo que o Espiritismo nos fala hoje. Quando a gente pega lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, aparecem 15 tópicos. Nós vamos falar só de 3 nessa noite, devido ao nosso tempo restrito. Primeiramente, nós vamos falar de Deus. Para Sócrates, olha como que Sócrates define Deus. Deus é a inteligência onipresente, onisciente, onipotente, absolutamente invisível ao homem. E aí o Espiritismo vem lá na questão 1 do Livro dos Espíritos nos falar que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Parece muito feliz as inspirações de Sócrates, quando a gente recebe essa informação espírita. Nós percebemos que estamos falando da mesma filosofia. Como eu já disse anteriormente, uma filosofia espírita, não material. Uma filosofia que nos mostra um Deus como causa primária de todas as coisas. Não um Deus dos exércitos, não um Deus juiz, um Deus punitivo. Então, nós conseguimos enxergar através do Espiritismo, também o Espiritismo nos mostra o quê? Que nós, como seres em processo de evolução, e de uma evolução ainda, tão em passos lentos que nós caminhamos, nós não temos a capacidade de entender Deus. Nós conseguimos conhecê-lo através de suas obras, porque não há uma obra sem Criador. Então nós conseguimos conhecê-lo, mas nós não temos inteligência ainda desenvolvida suficiente para alcançar a amplitude de Deus. E olha só quão bonito é a fala de Sócrates: absolutamente invisível ao homem, ainda, por enquanto, nesse estágio em que nós nos encontramos. Então, nós vamos ver agora o que a comparação do segundo tópico, que é a alma. E aí nós vamos ver que Sócrates fala que a alma é a essência do homem. É através da alma que você tem a contemplação da sabedoria. Sabedoria, conhecimento pleno. Para Sócrates, a alma participa da natureza divina e é dada por Deus ao homem. A vida não depende do corpo, depende da alma. E aí Platão reforça falando que é a união da alma com o corpo que faz com que o corpo tenha essência e ideia, jogando por terra todo o materialismo. Não é o corpo a fonte de ideias, de conhecimento, de sabedoria. É a alma quem inspira o corpo para o conhecimento e a sabedoria. E a doutrina espírita vem nos dizer que a alma é o espírito encarnado, que para progredir no mundo material,
é necessário que essa união se faça através do princípio vital, para que nós tenhamos ideias suficientes, conhecimentos suficientes, para sermos capazes de agir em busca da plenitude. E o terceiro ponto que nós gostaríamos de destacar é a fala de Platão sobre justiça. Platão nos diz que para cada parte da alma, porque no conhecimento ainda limitado, muito amplo, nós estamos falando de seres bem evoluídos, mas ainda limitados, não eram seres angelicais. Então, eles tinham a ideia de várias almas, de que o corpo seria formado por várias almas, e que cada uma dessas almas estaria atribuída a uma virtude, que depois o Espiritismo vem nos falar nas leis. Então, Platão nos diz que para cada parte da alma há uma virtude, e que a justiça é a virtude que engloba todos os tipos de alma. E o Espiritismo fala que arrepender-se, sofrer e reparar o mal. No Código da Vida Futura, é necessário que a gente tenha um arrependimento, que a gente sofra pelo erro cometido e que a gente repare o mal. E a oportunidade de reparar o mal nos é dada nessa ou numa próxima encarnação. Então, essa é a lei de justiça. Essa é a lei que engloba todas as outras leis, de acordo com Platão. Nós não poderíamos pensar em justiça se nós pensássemos em sofrimento eterno. Falar de justiça, de um Deus justo, de um Deus Pai, de um Deus amor, é falar que nós temos a oportunidade de nos arrepender e de nos redimir dos erros cometidos. E tem algumas máximas desses dois pensadores que nós vamos ver e nos identificar muito. Por exemplo, vem deles o termo que a gente ainda usa muito hoje em dia. Eu até me espantei quando eu vi que era deles esse termo, que é muito usual. É pelos frutos que se reconhece a árvore. E depois Jesus vai falar a mesma frase no Evangelho, que a árvore boa não produzirá fruto mau. E nós vamos ver que eles falam, é uma disposição natural em cada um de nós, uma frase de Sócrates, a perceber-se bem menos dos defeitos, dos nossos defeitos, do que dos defeitos dos outros. E nós ainda somos tão limitados nisso. Ainda buscamos tanto tirar o cisco do olho do outro com a trave nos nossos olhos, que o Evangelho vem nos dizer tão claramente. Então, esse paralelo que nós estamos fazendo dessa noite é para chegarmos até a ideia de chegada do Cristo, de advento do cristianismo. Advento vem de chegada, de vinda do cristianismo. E a vinda do cristianismo vai ser muito bem preparada, e nós vamos perceber isso pela menor das parábolas que existe no Evangelho. A menor das parábolas que existe no Evangelho Jesus fala assim, ele falou várias parábolas, Essa é a menor que ele disse. O reino dos céus é semelhante ao fermento, em que a mulher tomou e dividiu em 3 medidas de farinha, até ficar levado por completo a sua massa.
E nós vamos pensar, mas o que Jesus está querendo falar com isso, né? A mulher vai fazer o pão, ele coloca, na nossa pequenez, a gente acredita que propositalmente a figura da mulher, porque ele quer dizer, aquela que tem conhecimento para isso, o faz desse jeito, dessa forma. Divide a massa em 3, ela não põe o fermento por completo na massa. Ela divide a massa em 3 partes, fermenta cada uma das partes, para depois juntar e englobar essas massas. E aí nós podemos pensar, mas o que Jesus estava querendo nos dizer com isso? E eu acho interessante que o Haroldo Dutra faz uma colocação de que Jesus poderia estar se referindo às 3 nações, aos 3 povos que tiveram a oportunidade de receber o fermento. A Grécia, que teve a oportunidade de receber o fermento por Platão e Sócrates. A Roma, que vai ter a oportunidade, o povo romano vai ter a oportunidade de implantar a justiça, mas vai deturpar isso ao longo do caminho e vai fazer, na verdade, uma verdadeira adoração aos imperadores e não à justiça. E ao povo hebreu, onde Jesus vem para anunciar e é mal interpretado, né, naquele momento. Então, nós podemos, pensando nisso, falar do povo hebreu como aquele povo que foi escolhido para receber as leis divinas através de Moisés. O povo hebreu recebe através de Moisés, nós sabemos, vários estudos aqui nessa casa já falaram, e nós não vamos adentrar nesse campo, mas nós sabemos que Moisés traz leis civis, porque era um povo carente de ordem, era um povo necessitado de ser civilizado, por isso as leis civis. Mas nós sabemos também que lá no Monte Sinai, Moisés recebe as leis divinas. Então o povo hebreu é um povo escolhido para receber essas leis divinas. É o povo onde o Cristo veio e se fez homem para ensinar e ampliar aquelas leis. E é o próprio Cristo que fala em Mateus 5,17: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. E essa também, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo é desenvolvido a partir dessa fala de Jesus: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas qual lei que Jesus veio dar-lhe cumprimento? A lei do olho por olho e dente por dente? Não, porque essa, a lei de Talião, é uma lei civil. Jesus vem dar cumprimento à lei divina. E é muito interessante quando ele pega os 10 mandamentos e engloba em um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este é o resumo de toda a lei dos profetas. São falas do Mestre. Ele facilita a nossa vida com isso? Resumindo os 10 mandamentos em um, será que ele nos torna mais fácil de cumpri-lo?
Acredito eu que em nossa pequenez não. Porque amar ao próximo ainda é um grande desafio para cada um de nós. Amar ao próximo como a ti mesmo é um desafio maior ainda para cada um de nós. Mas ele vem nos mostrar que nós somos capazes, que é necessário e que toda essa lei será cumprida. Ele deixa isso muito claro. Podem ficar tranquilos, a terra não vai acabar nessas profecias aí, porque é necessário que nós saibamos amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Então, a autoridade de Jesus vem daí, dessa natureza do seu Espírito, vem da sua palavra forte, vem do desafio que ele impõe àquela sociedade tão cheia de desvalores, vem do enfrentamento que ele faz àqueles que se diziam doutores da lei e que na verdade conheciam muito pouco da lei verdadeira, da lei de amor, da lei de justiça, da lei de caridade. Aliás, amor, justiça e caridade vão ser os 3 pilares que vão embasar os ensinamentos do Cristo para nós. Mas nós sabemos que como aquele povo não estava suficientemente preparado, assim como a Grécia Antiga não estava suficientemente preparado para ouvir aquelas palavras, o povo não estava suficientemente preparado para ouvir e entender e aceitar as palavras do Cristo, e então ele nos promete um consolador. Ele nos diz que quando estivermos preparados para receber a semente, a boa nova será semeada. E mais um de seus emissários vem com o objetivo de cumprir essa missão. Estamos aqui falando do codificador, de Allan Kardec. Vem com esse objetivo e cumpre muito bem a missão. Ele nos traz elucidações daquilo que nós estávamos na caverna e não conseguíamos ver. Ele vem dar cor, trazer, não ele, né? Através dele, os espíritos através dele e de tantas outras mãos amigas que o ampararam. Vem dar cor e trazer vida às sombras, aquela região de sombra, as nossas vidas sombrias. E é interessante que às vezes se eu falar assim, se eu perguntasse aqui assim, qual que é o ponto capital do Espiritismo? Muitos de nós responderíamos, é a imortalidade da alma. Alguns de nós responderiam, é a reencarnação. E é o próprio Kardec, em Viagem Espírita, que fala, o ponto capital do Espiritismo é a moral. É o lado moral. O nosso objetivo tem que ser a transformação moral. É através dessa transformação que nós seremos capazes de conhecer a verdade e, através da verdade, sermos libertos. O Espiritismo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência da natureza do mundo espiritual, as suas relações com o mundo material. E ele nos mostra isso
como não sendo nada sobrenatural, mas sim da natureza, sendo leis naturais, leis divinas. Mas é o Espiritismo o nosso ensinamento, a nossa luz, para que consigamos trabalhar, sabendo que nada sabemos, trabalhar diariamente para a nossa evolução moral. E aí, para finalizarmos, nós vamos ver que aquelas 3 partes do fermento que foram distribuídas, nós podemos fazer também uma analogia com Moisés, que recebe uma parte do fermento através dos 10 testamentos. O Cristo, que vem trazer a outra parte do fermento através das suas palavras. E os Espíritos, que vêm através da doutrina completar a massa, dar forma a essa massa, fazer com que essa massa se torne um pão, um alimento para a nossa alma. Assim como Jesus não veio destruir a lei mosaica, o Espiritismo não vem destruir, mas sim dar forma, dar vida, dar luz, dar explicação para as leis cristãs. E é assim que nessa noite nós temos o carinho de pedir à espiritualidade amiga que continue nos amparando nessa forma, que continue nos amparando, que continue nos ajudando, nos dando vida, sendo pão para a nossa alma. É assim que nós pedimos aos espíritos protetores dessa casa, que permitam que essas luzes continuem se acendendo sobre o nosso planeta. Que nesse momento, onde há tanta dúvida, onde há tanto sofrimento, onde há tanto desespero nas várias nações, nós saibamos que são as luzes acendendo e espantando as trevas. Que nós consigamos entender esse Espiritismo consolador, essa doutrina que nos acalenta o coração. E por isso nós agradecemos a Deus, o nosso Pai de infinita bondade, a Jesus, o nosso Mestre, que se fez nosso irmão, nosso amigo, para nos ensinar as luzes da verdade. Nós agradecemos a essa falange protetora dessa casa, de Dr. Dias da Cruz, pela oportunidade de mais uma vez comungar desse conhecimento revelador, desse conhecimento que nos liberta, desse conhecimento que nos dá a vida. Assim nós pedimos a proteção para o retorno para nossas casas, que essa luz nos acompanhe e nos ilumine ao longo de todo o nosso caminho.